Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Puchinski e hoje eu trago para vocês aquele vídeo que vocês amam, o vídeo que mais faz sucesso aqui no canal, que é o vídeo de automaquiagem para iniciantes. Já começo dizendo que esse vídeo costuma ser um pouco mais longo, porque eu faço muito explicadinho, desde como segurar no pincel, quanto pegar de cada produto. Então, claro, isso demanda mais tempo, tá bom? Mas fiquem comigo que eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer essa maquiagem. A dica que eu dou, vai fazendo junto comigo. Eu vou fazendo, pausa, faz junto. A escolha dos produtos também foi pensada para facilitar, pensando naquelas pessoas que realmente estão começando a se maquiar, estão aprendendo a se maquiar. A gente tem outros vídeos nesse formato aqui no canal e eu vou deixar aqui o card com a playlist para que vocês possam ver esses outros vídeos, e também aqui embaixo do vídeo sempre tem um monte de link, um monte de informação importante, tá bom? Vamos começar até para não ficar tão longo assim. Então, eu vou começar com base. Vou usar aqui a lista dos produtos, eu também deixo no box de informações. Eu gosto de fazer o seguinte, eu coloco uma gotinha, assim, uma na testa, uma na bochecha, na outra bochecha. Vá sempre aos poucos com a quantidade de produto, tá bom? Você pode colocar uma gotinha e depois você vai dosando se você precisa de mais, se aquela quantidade foi suficiente. E com o tempo você já vai saber a quantidade que você precisa, tá? Aí eu vou pegar um pincel, é um pincel denso, vocês veem que eles têm muitas cerdinhas, assim, as cerdas são grudadinhas. Eu acho que esses pincéis são mais fáceis e eu vou aplicar assim no meu rosto. Eu pego perto das cerdas, porque assim eu tenho mais firmeza, e eu vou encostando e puxando e vou espalhando por todo o rosto, tá? Posso fazer assim, arrastando, não tem problema nesse momento, porque eu tô só distribuindo, espalhando o produto por todo o rosto. É importante você ir nos cantinhos, então, ó, eu afasto assim com a minha mão o cabelo para ir bem pertinho da orelha, puxo aqui, ó, assim no pescoço, que é para não ficar aquela faixa de onde tem base e onde não tem. Cantinho do nariz, perto da boca, pode passar por cima da boca, não tem problema, tá? Depois a gente tira, se for o caso. Vai ali pertinho da raiz do cabelo, da sobrancelha. Mesma coisa, se pegar um pouco na sobrancelha, depois limpa com cotonete, tá? O que é importante é que tenha produto no rosto inteiro. Eu aplico também na pálpebra, tá? Ó, eu já sinto necessidade um pouquinho mais de produto, porque se eu olho aqui eu vejo que tá manchadinho, tem umas partes que não pegou, né? Que o pincel não chegou com o produto. Então, eu aplico mais, fecho o olho, aplico na pálpebra. Se vocês observarem, embora esse pincel é um dos melhores que tem para aplicar base, na minha opinião, porque você consegue um acabamento bonito com ele, né? Mas, se você observar bem, dá pra ver um pouco ainda da marca das cerdas do pincel, né? Então, por conta disso, eu gosto de pegar uma esponjinha umedecida e aí eu vou dar batidinhas assim por todo o rosto. Eu sempre gosto de falar que não é assim, com muita delicadeza, senão não vai fazer efeito nenhum. Claro, você não vai bater no seu rosto, mas tem uma certa firmeza nas mãos, né? E aí você vai dando essas batidinhas rápidas, assim, encosta e tira, que aí você vai e dá uma leve arrastadinha. Você vê que eu encosto e puxo, assim, ela quase que arrasta, mas eu não vou deslizar, tá? Porque é só para assentar o produto na pele. Chega em todos os cantinhos, é isso que vai deixar a maquiagem mais bonita. Distribuir por todo o rosto, eu vou pro corretivo. Esse corretivo que eu tenho aqui, ele tem uma esponjinha, mas você vai usar o seu corretivo da sua preferência. E eu vou aplicar no cantinho, assim, interno, né? Eu quero o quê? Minimizar as olheiras. Então, eu tô aplicando aqui onde eu tenho a olheira mais marcada. E aqui no cantinho externo, eu gosto de fazer, assim, uma diagonal que é pra dar uma iluminada, tá?
Então, aqui no cantinho interno, abaixo dos olhos. E aqui, assim, essa diagonal. Se você tiver uma manchinha, seja de espinha, qualquer coisa, você pode ir ali pontualmente, dar umas batidinhas. Ou alguma região que você queira um pouco mais de correção, tá? Cuidado para não exagerar na quantidade. Embora eu tenha aplicado numa área extensa do meu rosto, esse corretivo é bem fininho. E como ele tem a esponjinha, ele já dosa a quantidade. Então, é pouco produto, tá? E aí, com a esponjinha, eu vou fazer aquele mesmo esquema de dar batidinhas, que é para espalhar, assentar e espalhar, né? Cantinho, quando você for num cantinho, você pode apertar a esponjinha, que é pra ela ficar menorzinha, a área dela de contato ficar menorzinha. Então, batidinhas. Você vai pegar prática, tá, gente? Eu fico batendo nessa tecla de que é prática, porque vocês vão me ver fazendo relativamente rápido, é porque eu tenho já muito tempo praticando, tá? Vocês também vão chegar nesse ponto de fazer com facilidade. Agora eu vou preencher a minha sobrancelha. Se a sua sobrancelha já for bem preenchidinha, você não precisa fazer esse passo, tá? Ou mesmo se você não quiser. Mas eu adianto que faz bastante diferença no resultado da maquiagem, porque a sobrancelha emoldura os nossos olhos, né? Então, primeiro eu vou pegar um cotonetezinho e vou limpar aqui porque às vezes pega um pouquinho de base, suja. Vou pegar aqui um lápis. Esse lápis, ele não precisa ser apontado, né? Ele é desses que você gira e o produto sai. Mas você pode ter um lápis comum, bem apontadinho, que vai facilitar, tá? E aí, eu começo a preencher a minha sobrancelha pelo arco, por essa parte aqui, né? Que é onde a gente pode deixar um pouquinho mais marcado, que não vai ficar feio. Então, eu vou fazendo tracinhos, eu respeito o desenho da minha sobrancelha. Vocês percebem que eu não tô desenhando uma sobrancelha diferente da que eu tenho. Eu só tô reforçando, porque a gente tem umas falhinhas. Então, aqui, ó, eu tenho uma falhinha. Aí, eu venho com o lápis e eu faço um tracinho, como se eu estivesse desenhando pelinhos, tá vendo? Que é pra deixar mais preenchidinho. Assim. Aqui eu tenho bem falhado, só que essa é uma região que se a gente pesa muito, fica pesado mesmo, né? Se a gente carrega muito, fica pesado. E também pode dar um aspecto de braveza ou uma envelhecida. Então, o que eu gosto de fazer? Aqui embaixo, ó, eu tenho os meus pelinhos, só que eles estão assim, fraquinhos. Então, eu vou unir pontos. Então, eu vou fazer um traço aqui bem, com a mão bem leve, pra não ficar pesado. E eu tô olhando aqui pro lado que tá meu espelho, tá? Eu vou como se eu fosse ligar os pontinhos aqui da base da minha sobrancelha. Só até aqui, eu não preciso fazer toda a extensão, porque é só até aqui que tá muito falhado. Isso, claro, vai variar de pessoa pra pessoa. Só que agora ficou muito marcado, tá vendo? Ficou muito marcado. Aí eu vou pegar o dedo, eu encosto onde tá e eu puxo pra cima, que é pra dar uma esfumada. Olha aí. Já deixou mais natural, tá? E eu posso, mas aí tirou muito. Eu posso pôr um pouquinho mais. Eu também vou deitar assim o lápis e eu encosto nessa linha que eu fiz e puxo pra cima, desenhando também os pelinhos, porque nessa região aqui, os pelinhos, eles têm esse sentido, né? Quando a gente deixa organizadinho. Então, eu tô respeitando o desenho natural deles. Do outro lado, eu tenho uma escovinha, mas existem pincéis que são assim, ó, que tem a escovinha, do outro lado é o pincelzinho, ou mesmo uma escova de dente que você separe para isso, ela pode ser usada para essa função. E aí eu vou escovar, eu encosto assim na raiz e puxo pra cima para pentear minha sobrancelha. Além de pentear, ele também vai dar uma esfumada e deixar mais natural.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou ficar quietinha pra não ficar muito longo. Cuidado quando eu estiver preenchendo a sobrancelha para não descer muito aqui a cauda da sua sobrancelha, porque isso pode também dar um olhar caidinho assim, tá? Então respeita aí o desenho da sua sobrancelha. Agora, eu faria um contorno, só que contorno já é um passo mais avançado da maquiagem. E aí, para não deixar vocês sem esse passo, eu vou fazer de uma forma mais fácil, tá? Então, eu vou pegar aqui um produto, que na verdade é um pó compacto, um pó facial, só que ele é mais escuro que o meu tom de pele, como vocês podem ver. E eu vou usar ele para dar uma sombreada e uma leve bronzeada no meu rosto, só que sem fazer aquele contorno com o objetivo de afinar o nariz ou de desenhar o rosto, porque como eu comentei, isso é mais avançado, é mais difícil mesmo. Tá? Isso seria... Eu tenho um curso de automaquiagem, vou deixar as informações aqui no box, e aí eu tenho uma aula só sobre contorno. Então, caso você se interesse, isso é papo para uma aula só para isso. Vou pegar um pincel gordinho, vocês veem que ele é fofinho, né? Ele é bem fofinho, diferente do pincel que eu usei para base, as cerdas são mais compridas, ele é mais gordão, tá? E eu vou pegar um pouquinho de produto, vai sempre aos poucos, pega... Tira o excesso, assim, na mão ou num paninho, numa toalhinha, para não ir com muito produto para a pele. Eu pego um pouco do produto e eu vou aplicar aqui, assim, ó, que é para dar uma sombreada, porque eu tô com o rosto muito chapado, né? Tá tudo da mesma cor. Então, eu vou aplicar aqui, ó, quando você faz o biquinho, um pouco acima, eu vou dar umas batidinhas assim, vocês veem que tem pouco produto no pincel, que é para não ficar carregado. E aí eu vou dando umas batidinhas e umas arrastadas, eu vou fazer um misto de movimentos. Então, dá batidinha, arrasta um pouquinho, faz círculo, que é para deixar bem esfumadinho. Aqui eu criei um leve sombreado, muito sutil, né? É só para trazer um pouco de cor pro rosto. E aí aqui em cima eu vou trazer um pouco no contorno da testa, ó. Assim, eu faço esse movimento de vai e vem, né? Que é para dar um pouco de dimensão para a testa não ficar muito chapada. Então, eu aplico aqui em cima e aí a testa fica com um certo volume, né? Porque essa parte está mais iluminada. Assim, só cuidado para não ficar uma faixa desenhada. Você aplica e ela vai sumindo, daqui para cá vai sumindo, tá? Se você tem a testa muito pequenininha, não faça isso. E aí eu vou dar meio que uma bronzeada geral, assim, no rosto, mas aplicando mais nas laterais, tá? Só pra trazer um pouco de dimensão. Vou pro blush e eu vou te dar uma dica. Eu amo blush com cintilância, eu gosto, eu acho mais bonito, mas não é uma obrigação, você vai pelo que te agrada mais. Só que o brilho, ele é mais fácil de esfumar. Quando o produto é mate, quando é opaco, a chance de manchar é um pouquinho maior. Então, eu vou usar esse blush aqui, que ó, ele é um tom de rosa queimado, mas ele tem um brilho, né? Ele tem uma cintilância suave, mas tem. E aí, eu vou pegar o mesmo pincel, gordinho, fofinho. Existem outros pincéis para blush, mas eu acho que esse é mais fácil, mais prático. E eu considero que quem tá começando não vai ter tantos pincéis assim. Então, a gente pode usar o mesmo pincel, tá bom? Pega um pouquinho, testa antes na pele pra ver se não vai sair muito produto, pra não manchar. E o blush eu vou aplicar, ele vai se unir um pouco a esse produto, esse pó escuro que eu passei antes, tá bom? Ele vai se mesclar, mas ele vai vir aqui, ó, quando eu dou um sorrisinho, esse gordinho que levanta aqui, na diagonal eu vou aplicar o blush. E aí o blush eu aplico, encosta e puxa várias vezes rapidinho. Não, cuidado para não descer muito aqui o blush. Ele vem, ó, ele começa aqui onde tá a minha pupila, né, a íris do meu olho aqui. Então ele começa aqui e ele vai subindo na diagonal aqui, ó.
E você vai aplicando aos poucos. É melhor você aplicar mais do que manchar e depois precisar tirar, tá bom? Então, meus cabelinhos aqui. Aqui eu vou fazendo assim esse movimento de batidinhas e puxadinhas para aplicar o blush. Vou passar aqui um pouquinho assim no topo do nariz só para dar uma coradinha aqui. Isso é opcional. Iluminador é um passo que não é obrigatório, mas eu acho ele tão fácil de aplicar que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas se você não quiser, não precisa. Só que o iluminador, ele dá um toque mais festivo, tá? Então, como a gente tá fazendo uma maquiagem pra festa, eu acho que é interessante incluir. Então, o iluminador é esse produto que tem bastante cintilância, bastante brilho. Vou pegar, agora sim, tem que ser um outro pincel, porque senão eu vou encher esse pincel de brilho. E aí, quando eu for aplicar de novo o blush ou aquele pó que eu usei meio como bronzer, como contorno, aquele pó mais escuro, aí eu vou encher o pincel de brilho e quando eu for aplicar de novo vai estar com muito brilho. O blush até tem um pouco de cintilância, mas é pouca coisa, então não influencia tanto, tá? E aí eu vou pegar então esse pincelzinho assim, que é um pincel gordinho, só que menor, né? Então, se eu for comparar com o outro, vocês veem que esse aqui é bem grandão, esse é menorzinho, né? E aí, eu vou pegar um pouquinho de produto e eu vou aplicar aqui nesse ossinho. Se você apalpar com o seu dedo esse ossinho aqui, que fica abaixo do olho, bem no cantinho, você vai sentir ele mais altinho. E é aqui que eu venho aplicar. Então, eu coloco o pincel e eu faço só de fazer assim, a mão bem leve. Agora, eu vou pegar o pincel mais na ponta. Lembra que antes na base eu peguei bem pertinho das cerdas? Se eu pegar bem pertinho, vai ficar muito marcado, muito duro. Então, eu vou pegar aqui na ponta, pego o produto e de leve eu faço esse movimento assim, ó, de vai e vem e meio circular, e ele vai ficar aqui, o brilho, e ele, mais uma vez, vai se misturar um pouco ao blush, tá bom? As coisas não são marcadinhas. Essa linha é do contorno ou do bronzer, essa linha é do blush. Não faça isso, tá bom? Senão vai ficar parecendo um sorvete napolitano. Existem técnicas, sim, de passar iluminador em outras áreas, mas, mais uma vez, isso seria um pouco mais avançado, tá bom? Porque isso vai variar muito de rosto para rosto. Eu vou aplicar aqui um pouquinho nesse Vzinho da boca, só para dar um charminho e dar um voluminho nos lábios. Eu vou aproveitar que eu tô com a mão na massa e vou aplicar um pouquinho desse iluminador aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha. Cuidado para não encostar na sobrancelha, é só para dar uma erguidinha na sobrancelha. Quando a gente ilumina aqui embaixo, a gente traz luz e aí parece que dá uma levantadinha na sobrancelha, mas isso também vai ajudar na hora de fazer a sombra, de fazer o esfumado. Na hora que eu for fazer a sombra, vocês vão entender por quê, tá? Então, primeiro, só aplicar aqui embaixo, ó. E agora, eu vou fazer a maquiagem dos olhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um olho e aí eu volto pra fazer o outro olho com vocês, porque daí vocês vão ver mais ou menos pra onde que a gente tá caminhando, tá? Voltei com a maquiagem desse olho não finalizado, mas já encaminhado, porque à medida que eu for fazendo esse, às vezes precisa retocar esse aqui, alguma coisa, então por isso que eu não finalizei, mas ele já está encaminhado. Antes da gente ir pra maquiagem dos olhos, eu quero só explicar aqui um conceito que vai ajudar bastante na hora de fazer a maquiagem mesmo, tá? Então, quando a gente tem uma superfície seca, vai ser mais difícil de grudar o pó, né? Então, vou aqui só para exemplificar. Aqui eu tenho o corretivo, que é um produto líquido, cremoso. E aqui também, né? Só que dos dois lados eu vou dar um acabamentinho assim, com a esponjinha. E um deles eu vou selar com pó. Aqui eu vou pegar um pó compacto, facial, e eu vou aqui selar, tá? Então, eu vou aplicar, eu vou deixar essa superfície aqui seca. A hora que eu vou aplicar sombra, ou isso serve também para blush, porque não sei se vocês notaram, eu não passei pó ainda, né? Então, a hora que eu for aplicar um produto em pó, ele vai grudar muito mais aqui e, portanto, vai ficar mais pigmentado
do que aqui, porque aqui eu já selei, eu já grudei pó aqui. Vou pegar uma sombra qualquer, tá? Eu tô usando aqui essa paleta da Mariana Saad, que é a Special Day. Vou pegar o laranjão só pra ficar bem aparente aí pra vocês, tá? Então, aqui onde eu selei, eu vou aplicar dando batidinhas assim. E você pode ver que mal gruda, porque até gruda, mas tinha uma coisa em pó embaixo. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, com o mesmo dedo, a mesma sombra, dando batidinhas da mesma forma. Ó, aí vocês já conseguem ver que aqui ficou mais pigmentado, porque grudou na superfície que estava úmida, tá? Então vai pigmentar mais. A mesma coisa para os nossos olhos ou para a pele. Então, quando eu passei o blush e aquele pó mais escuro direto na pele que estava com base, grudou, né? A mesma coisa nos olhos. Só que, lembra que eu passei um pouquinho de iluminador que é em pó aqui? Exatamente por isso. Por quê? Porque eu quero que aqui a sombra não pigmente muito, para facilitar nesse esfumado. Porque a sombra, ela começa aqui embaixo mais escura e à medida que vai subindo em direção à sobrancelha, ela vai sumindo, que é justamente para dar esse efeito de esfumado. Só que na pálpebra eu quero que a sombra grude, então eu não apliquei pó, tá? O que eu vou fazer? Eu só vou espalhar aqui, tá vendo que acumulou um pouquinho de corretivo, de base nas linhas? Com o dedo, pode ser, ou com uma esponjinha, eu vou fazer assim pra espalhar. E aí vamos começar a fazer essa sombra. Eu vou pegar um pincel gordinho, só que pequeno, né? Por conta do tamanho do meu olho. Vou pegar essa sombra aqui, que é uma sombra marrom, clarinha. As sombras costumam ser muito pigmentadas, então pega o produto. Cuidado, ó. Se eu pegar tudo isso de produto e for aqui, vai manchar. Então, ou você tira o excesso na mão, ou com o tempo você vai aprender a pegar a quantidade certa de produto, tá bom? Aí eu vou começar encostando o pincel onde pode ficar mais escuro, mais pigmentado, né? Porque o primeiro lugar que eu encostar é onde vai depositar e entregar mais produto, porque o pincel tá com produto aqui. Então, eu vou encostar aqui no cantinho de fora do meu olho, aqui. Cuidado para não pôr muito para fora, é onde acaba o olho para dentro. Então, eu vou encostando e puxando, fazendo esse movimento assim. E a mesma coisa no canto interno. Eu vou encostando e puxando aqui, assim, até onde afunda o pincel aqui. Se você colocar o seu dedo aqui com delicadeza, você vai perceber que onde acaba o seu globo ocular afunda, que é o que a gente chama de côncavo, tá? Aqui no cantinho de fora, aqui no cantinho de dentro, e vai ficar um pedacinho assim sem nada, tudo bem. Mas eu vou dar uma esfumadinha aqui com o pincel sem pegar mais produto. Eu pego na ponta do pincel, que é para ficar mais molinho, né? E aí eu vou fazer aquele movimento assim, ó, de vai e vem, de bolinhas. Cuidado aqui para não descer muito. Imagina que tem alguma coisa aqui assim, ó, no final do olho em direção à sobrancelha, que é mais ou menos o limite, tá? Só que é esfumadinho, não é marcado, não é desenhado, então não precisa pôr adesivo, nada disso. Então aqui eu fiz uma base com esse marrom mais claro, certo? Aí eu vou pegar um outro pincel, esse é mais achatadinho, e eu vou pegar essa sombra marrom aqui mais escura. Ó, eu tenho um papelzinho aqui que eu pego o produto e tiro o excesso, que é para não vir muito produto aqui no meu olho. E a mesma coisa, eu vou começar encostando onde pode escurecer mais. E esse eu não vou subir tanto, eu subo só até onde afundou o pincel, parei. Cantinho interno também vou dar uma escurecida. E subo, dando batidinhas, afundou o pincel, parei. Aí ficou muito marcado, né? Então eu vou voltar para aquele pincel mais gordinho e eu vou esfumar, fazer esses movimentos assim circulares.
vai e vem, como se eu estivesse conectando esses dois pontos aqui. Quanto mais leve for a sua mão, mais fácil vai ser de fazer esse esfumado. Volta com a esponjinha pode funcionar meio como uma borracha. Ó, eu vou colocar ela aqui e puxar assim em direção ao final da sobrancelha, que às vezes cai um pouquinho de sombra. Bom, eu fiz a base já do que eu quero pro olho, agora eu vou vir com uma sombra que tem muito brilho, que é essa aqui. Como eu falei pra vocês, eu escolho produtos fáceis, porque eu poderia passar uma sombra líquida e tal, mas aí talvez ficasse um pouco mais difícil, ou pigmento. Então, esse aqui, ele é um pigmento, mas ele vem assim, né? Ele é tipo um misto de gel com pó. E aí, com o dedinho, eu começo aqui no centro, dando umas batidinhas, onde tava sem nada de produto, só que eu vou espalhar por cima da sombra. Só que esse eu não subo, né? É a mesma coisa, chegou no côncavo eu paro. Aí eu vou pegar um lápis preto, você pode usar um lápis de outra cor, marrom, colorido, o que você quiser. Vou pegar um lápis preto, vou pegar a esponjinha, agora sim eu vou puxar o olho, porque eu não vou fazer nenhum desenho, não vou fazer um delineado. E aí eu vou ter só mais firmeza para aplicar aqui, ó, bem rente aos cílios. Só que eu não preciso me preocupar em ficar fininho, certinho, retinho, porque eu vou esfumar isso. Então, eu vou pegar um pincel agora bem firme, tá vendo? Parece uma ponta de um lápis, por isso, inclusive, que ele chama pincel lápis. E eu vou só fazer assim, ó, vai e vem em cima daquele lápis preto pra esfumar, ó. Vou até pegar um pouquinho da sombra, aquela sombra marrom escura, pra selar aqui em cima. Então, agora vai durar mais porque eu estou selando. E embaixo, você pode aplicar um lápis preto embaixo. É que eu não gosto porque pra mim fica pesado. Mas você pode, tá bom? Eu vou puxar assim aqui, ó. Eu tô puxando com a esponja porque para o dedo não ficar marcado. Eu vou puxar aqui e aqui dentro eu aplico o lápis, é um lápis marrom, tá? Você pode não aplicar nada, você pode aplicar um lápis preto, você pode aplicar um lápis bege para abrir os olhos, tá bom? Fora, eu vou passar um tiquinho do preto só aqui no cantinho de fora. E vou esfumar com aquele pincel mais durinho, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Cuidado para não descer muito, tá? Para não ficar aquela coisa muito grandona aqui embaixo. Mesma coisa, vou pegar um pouquinho da sombra marrom, tiro o excesso e vou selar aqui, que é pra não ficar escorrendo. À medida que você vai suando e tal, não ficar escorrendo. E agora eu vou passar bastante máscara de cílios. Máscara de cílios é uma coisa que, se você aplica assim, meio de qualquer jeito, não dá um efeitão, né? Claro, ficaria lindo aqui colocar cílios postiços, mas isso, mais uma vez, é um passo mais avançado, é mais difícil, é mais trabalhoso. A gente tem também no curso uma aula só sobre cílios postiços, mas eu vou aplicar bastante máscara de cílios para dar um efeito bonito. Pega a máscara de cílios, coloca um espelho embaixo do seu rosto, porque aí você vai olhar para baixo para se ver no espelho e você vai conseguir passar a máscara de cílios assim, ó. Você não precisa fechar o olho para passar, né? Você olha para baixo, posiciona na raiz, faz esse movimento de vai e vem e enquanto puxa para cima. E aí eu vou fazer isso algumas vezes para pegar todos os cílios. Você pode posicionar e piscar. Posiciona e pisca. É uma outra forma. Se borrar, calma, acontece, depois limpa, tá bom? Não se desespera. Deixa secar pra... Você pode falar, mas eu tenho que correr pra limpar enquanto ainda não secou. Muito pelo contrário, deixa secar que fica mais fácil de limpar. Então, aqui eu tô aplicando bastante máscara. Eu gosto de aplicar embaixo, mas
isso é muito de acordo com a maquiagem que eu faço e com o meu humor. Não tem um certo e errado. Quando vai aplicar embaixo, ao contrário, você olha pra cima e eu vou aplicar só aqui no finalzinho. Eu vou deixar aqui pra vocês quais foram os produtos que eu usei, os pincéis, mas pincel eu sei que gera muita dúvida. A gente tem um guia de pincéis, que eu deixo o link também na descrição pra vocês. E aí nesse guia eu falo quais são os pincéis para cada produto. Então, para base, quais os pincéis que a gente usa. E aí eu coloco lá também numeração, marca, diferentes marcas com diferentes preços para você poder comprar aquele que você prefere, né? E também no final desse guia tem lá monte o kit básico de pincéis, a minha sugestão para você comprar os produtos certos. Agora sim, que eu já finalizei, eu venho com o pó só onde precisa. Vou usar aquele pincelzinho, ele tá cheio de produto, eu vou até tirar o excesso aqui na minha mão, que tá com muito produto. Mas você vai vir só onde precisa. Ai, Laura, eu gosto de aplicar pó, eu sinto que a maquiagem do meu nariz, eu transpiro muito. Vem com um pouquinho de pó nas laterais do nariz pra dar uma seladinha. Ou abaixo dos olhos, ou no queixo, aqui no bigode, às vezes a gente transpira mais, tá? Você não precisa aplicar pó no rosto inteiro, você até pode, mas talvez você esteja passando em excesso. E quando a gente exagera no pó, sabe o que acontece? A maquiagem craquela, a maquiagem marca as linhas, tá? Então o que você puder evitar de pó é melhor. E nos lábios, você pode passar a cor que você quiser, o batom que você quiser, na textura que você quiser. Vou passar aqui um batom em bala, porque eu acho ele mais fácil de aplicar. Esse é da MAC, que é o Mare. E ele tem um tom de rosa, bem tom de boca, né? Batom não tem muito segredo, né? Cada um conhece a sua boca. Cuidado só pra não passar além do desenho da boca natural, porque fica falso. Olha que linda essa maquiagem, super festiva. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você clicar em gostei. Não feche esse vídeo sem fazer isso, você vai me ajudar muito. Manda, você aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Aprendeu a se maquiar? Encaminha esse vídeo, compartilha com as tuas amigas, com a tua família, para que possam conhecer mais do meu trabalho. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que aqui embaixo do vídeo, né, vai ter um monte de informação, os produtos que eu usei, os links que eu comentei, né, de outros vídeos e mesmo do guia de pincéis, como faz para ter acesso ao curso. Talvez você esteja vendo esse vídeo mais adiante, mas para você que está vendo no dia que eu liberei, na terça-feira, na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, eu vou fazer uma live, mais uma aula de automaquiagem. E se você quiser participar, clica no primeiro link aqui para se inscrever nessa aula, tá bom? É uma aula gratuita, aberta. E vamos abrir novas vagas para o curso, esse curso de automaquiagem que é todo explicadinho e que eu dividi, né? Então, como preparar a pele, como montar um kit básico, uma maquiagem de festa, uma maquiagem de festa de dia, como fazer delineado gatinho, como aplicar cílios postiços, enfim, é um curso super completo. Alunas queridas, meninas que já são minhas alunas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do curso, para que outras pessoas possam ver, tá bom? Um beijo enorme, fique com Deus, se inscreva aqui no canal, se você não tá inscrito, se inscreva aqui, eu tô sempre trazendo vídeos de maquiagem, ensinando maquiagem, falando de produto, então se inscreva aqui e eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!